Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, mas também dou as boas-vindas a todos os que já estão me acompanhando há algum tempo. E nós temos lido as Escrituras Sagradas aqui. E o meu objetivo principal é conduzir você a uma aproximação maior de Deus por meio da leitura, da Palavra de Deus e da reflexão nessa palavra, daquilo que Deus se revela a respeito dele mesmo, a respeito da vontade dele para as nossas vidas. Enfim, o desejo do meu coração é tornar você mais próximo de Deus a cada dia. E para isso a gente tem lido as Sagradas Escrituras diariamente aqui, e já lemos alguns livros, estamos para iniciar a leitura do livro de Jó, mas como eu sempre faço, eu trago uma introdução ao livro que será lido. Então eu preparei uma introdução para vocês ao livro de Jó, para facilitar a compreensão desse livro, dos ensinamentos que nós recebemos da parte de Deus, né, através desse livro, por meio desse texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E como eu costumo dizer, a palavra de Deus ela é sempre infalível, ela é inerrante, ela é eterna e ela é indestrutível. Então preste atenção na introdução que eu preparei para vocês, e certamente isso vai facilitar um pouco a leitura e a compreensão daquilo que Deus fala por meio desse livro aos nossos corações. Então é importante dizer o seguinte já de início: o livro de Jó é uma das obras mais profundas e desafiadoras das Escrituras Sagradas. É um livro bem peculiar e completamente diferente dos demais. Esse livro, o livro de Jó, trata de questões universais sobre o sofrimento humano, sobre a soberania de Deus e sobre a fé em meio às adversidades. Então, antes de iniciarmos a leitura desse livro, vamos considerar algumas informações essenciais para melhor compreender o livro de Jó. Quem é o autor do livro de Jó? Segundo alguns estudiosos, o autor do livro é desconhecido. Não se sabe quem escreveu o livro de Jó. Algumas tradições sugerem que Moisés escreveu esse livro, enquanto outros estudiosos propõem autores como Salomão e Eliú, um dos amigos de Jó, naquela conversa, naquele embate que eles têm ali durante uma grande parte do livro, não é? E outros sugerem que o autor é o próprio Jó, mas não se sabe com certeza quem é o autor do livro. No entanto, o mais importante é reconhecer que este livro faz parte da revelação inspirada de Deus. Não esqueça disso. A época e o lugar dos acontecimentos registrados no livro de Jó. Os eventos narrados em Jó provavelmente ocorreram durante a era patriarcal, cerca de 2000 anos antes de Cristo, devido a indícios como a longevidade de Jó e sua função de sacerdote familiar semelhante a Abraão. O lugar dos acontecimentos é a terra de Uz, cuja localização exata não se sabe, é incerta, não é? Mas pode estar na região a leste de Canaã, possivelmente na Arábia ou em Edom. Pessoal, eu estou meio relaxado aqui, porque eu estou numa exuberância verde, né? E então estou desfrutando aqui de uns dias de descanso nesse lugar maravilhoso, e eu falei, vou gravar pelo menos uns vídeos aqui para o pessoal que me acompanha. E com isso quero fazer bem a vocês também, com essa vista maravilhosa que está aqui atrás de mim. É um fim de tarde
e eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, essa introdução ao livro de Jó. E qual é o tema principal do livro de Jó? O tema principal do livro é o sofrimento do justo e a soberania de Deus. Então trabalha-se essas duas ideias ao longo de todo o livro. E o livro de Jó nos desafia a refletir sobre por que pessoas piedosas, pessoas boas, enfrentam tribulações, por que elas sofrem e como Deus se relaciona com aqueles que sofrem. É muito interessante isso ao longo de todo o livro, e se você puder ler esse livro comigo, nos acompanhar durante a leitura do livro de Jó, você vai ver como é maravilhoso olhar para as nossas vidas, para o nosso sofrimento, para a nossa tribulação, à luz dos ensinamentos desse livro. Como isso nos aproxima de Deus. Então, vamos ver características especiais do livro. E eu separei 3 características especiais do livro de Jó. É um livro poético das Sagradas Escrituras, ao lado do livro dos Salmos, de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Nós já lemos Salmos, já lemos Provérbios, já lemos Eclesiastes, já lemos Cantares, né, ou Cânticos de Salomão, e agora vamos ler Jó, o último dessa nossa sequência dos livros poéticos, dos livros de sabedoria. Então essa é a primeira característica dele, é um livro poético das Sagradas Escrituras. Jó contém uma mistura de narrativa histórica e de poesia sapiencial. Terceira e última característica do livro, ele apresenta diálogos entre Jó e seus amigos, por isso que ele é um livro peculiar, não é diferente dos outros livros, além de trazer um discurso do próprio Deus, respondendo a questionamentos de Jó. Então são características desse livro que você não encontra em outros livros. É particular do livro de Jó. Então estas são as características especiais do livro de Jó. E relacionei aqui, para passar para vocês, os principais ensinamentos do livro de Jó. E quais são eles? Primeiro, Deus é soberano e tem propósitos que nem sempre compreendemos. Jó nunca recebeu uma explicação direta para seu sofrimento, mas aprendeu a confiar em Deus. Segundo ensinamento importante desse livro, o sofrimento não é necessariamente um castigo pelo pecado. Os amigos de Jó acreditavam que ele sofria porque tinha cometido pecados ocultos. Mas Deus desmente essa ideia dos amigos de Jó. Vamos ver isso enquanto estivermos lendo o livro. Outro ensinamento importante do livro de Jó é que a justiça de Deus não pode ser julgada pelos padrões humanos. O ser humano é pecador, é falho. Como que ele pode julgar a justiça de Deus, que é perfeito e bom? Deus tem planos que vão além do entendimento humano. Não dá para julgar Deus, não dá para criticar os seus métodos, né? Através do profeta Isaías, ele vai nos dizer que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos e os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. E lá no mesmo texto diz que os pensamentos de Deus são pensamentos do céu, os nossos aqui da terra, assim como o caminho de Deus, que é mais alto do que o nosso caminho, é um caminho do céu e o nosso caminho é o caminho aqui da terra. Então Deus tem planos que vão muito além do entendimento humano. Um último ensinamento importante desse livro é a resposta correta
ao sofrimento é a fé e a humildade diante de Deus. Então, qual é a resposta correta ao sofrimento? Fé e humildade diante de Deus. Jó questiona Deus. Jó chega a criticar a Deus. Nós vamos ver isso durante a leitura. Mas, ao final, Jó reconhece a grandeza de Deus. Ele não diz lá, quem já leu o livro sabe, não é? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O conhecimento de Jó foi ampliado a respeito de Deus, né? É o que eu quero que aconteça conosco durante a leitura, com você e comigo. E aspectos interessantes do livro, para a gente encerrar a nossa introdução ao livro de Jó. Aspectos interessantes e curiosidades do livro. Primeiro, o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Talvez esse livro tenha sido escrito antes mesmo do livro de Gênesis. Outro aspecto interessante do livro, Jó é elogiado abertamente pelo próprio Deus, que se refere a ele como homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó capítulo 1, versículos 1 e 8. Já pensou você e eu recebendo de Deus esses elogios? Pessoas íntegras, retas, tementes a Deus e que fogem do mal, não é? Que procuram de fato o bem o tempo todo. Deus ainda chama Jó de meu servo. Que honra, que privilégio para Jó ser servo de Deus e para nós também. Já pensou Deus se referindo a nós como seus servos? Isso é maravilhoso, não é? E Deus afirmou acerca de Jó que não havia ninguém na terra semelhante a ele. Esse homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, um servo de Deus do passado. Temos muito a aprender com Jó, viu? Outro aspecto interessante desse livro é que podemos inferir que Jó tinha como prática constante oferecer sacrifícios contínuos a Deus, tanto por ele mesmo como por sua família. O livro nos apresenta esse homem piedoso, preocupado com o bem-estar espiritual da sua família, né? E querendo manter a sua família vivendo em intimidade com Deus e não separada de Deus por conta do pecado. Um outro aspecto do livro é que há nele, no livro de Jó, a revelação clara da pessoa e do caráter de Satanás, o acusador. Ainda outro aspecto, nesse livro, o livro de Jó, encontramos descrições impressionantes da natureza e do universo, como no discurso de Deus nos capítulos 38, 39, 40 e 41 do livro. E uma curiosidade, Jó é citado em outros livros bíblicos, como, por exemplo, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, a Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 11, e ele aparece nesses livros como exemplo de paciência e de fé. O livro de Jó nos ensina a confiar em Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Que a nossa leitura desse livro seja proveitosa e nos aproxime mais ainda do Senhor, nosso Deus, né? Então que você esteja comigo nessa caminhada e vamos juntos, né? Ler o livro e buscar mais o conhecimento de Deus, de quem é Deus e da vontade dele para a nossa vida, especialmente como ele se relaciona conosco em meio às tribulações, ao sofrimento
e a dor. Que seja de fato uma leitura muito proveitosa para todos nós. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Um forte e carinhoso abraço e curta e compartilhe os nossos vídeos, porque assim você estará compartilhando a palavra de Deus. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, acione as notificações para ser informado das novidades que compartilharmos aqui. A você que está inscrito, muitíssimo obrigado. Deus te abençoe rique e poderosamente. Fiquem com Deus.